E aí, pessoal, bom dia. É isso aí, moral. Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia. Hoje, assunto muito importante, assunto de peso no Enem, ciclos biogeoquímicos. Então, Lavoisier, ele disse: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Perfeito. A sabedoria antiga diz, né, que com relação ao homem, tu és pó e tornarás a ser pó. Em outras palavras, o homem, os seres humanos, são feitos de matéria orgânica e na morte voltam a ser matéria orgânica, fazendo aí alusão a esse pensamento posterior de Lavoisier, que na natureza, de fato, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certo? Então, ciclos biogeoquímicos. Então, bio, porque envolve os seres vivos, ok? Geo, porque envolve a terra, ok? E químicos, né? Porque tem a matéria e também uma sequência de reações químicas, de transformação do estado da matéria, assim por diante, tá bom? Então, ciclos biogeoquímicos, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, nós vamos passar pelo ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do fósforo, tá? Ciclo do nitrogênio. Já vou antecipar aqui um bizu com relação ao ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, ele não passa pela atmosfera. Ou seja, não há o fósforo na forma gasosa na atmosfera. Então, se você observar um ciclo, que este ciclo não passa pela atmosfera, é um forte indício que esse ciclo é o ciclo do fósforo. Mas nós vamos falar melhor sobre ele daqui a pouquinho. Vamos continuar. Vamos começar aqui pelo ciclo da água, tá? De imediato, é importante você perceber o seguinte: como é que os seres vivos perdem água? É importante. Então, como é que os seres vivos perdem água? Então, vamos partir para essa resposta aqui, tá bom? Então, os seres vivos perdem água através do quê? Da transpiração. Nós perdemos água através da transpiração e perdemos água através da respiração, tá? Então, glicose mais oxigênio, certo? Então, glicose mais oxigênio. Então, eu posso também colocar aqui a fórmula química da glicose, né? C6H12O6 mais oxigênio. Vai liberar o quê? Vai liberar gás carbônico, tá? Vai liberar água mais energia, ATP, tá? É a reação química aqui da respiração, tá bom? Então, olha, na respiração, a gente perde gás, a gente libera gás carbônico e libera água em forma de vapor. Por isso que o vidro embaça quando nós estamos respirando perto do vidro. No tempo da Covid, nós usando máscara, o óculos ficar embaçado com a água da respiração. As plantas também, que são seres vivos, perdem água por transpiração e por respiração, tá bom? Então, os seres vivos perdem água através desses dois meios. Tá? E também podemos acrescentar através da excreção, através das fezes, tá? Nós também perdemos água, porque perdemos água das fezes, tá certo? Perdemos água também quando urinamos, né? Que é excretar. Quando excretamos, também perdemos água, tá bom? Perfeito. E como é que os seres não vivos perdem água? Então, os seres não vivos, como por exemplo as fontes de água, os oceanos, perdem água por evaporação, rios, tá certo? O solo também vai perder água, tá certo? Por evaporação, tá bom? Então, a água passa para a atmosfera em forma de vapor. Acontece também quando a gente molha a sala, né? A gente passa pano na casa, tá ali o chão meio úmido e depois enxuga os panos que também secam no varal. A água, ela evapora por
a água passa para a forma gasosa por evaporação, tá bom? E não ebulição, né? Porque ebulição é quando a água passa para a forma de vapor a 100 graus, né? Uma forma forçada. Perfeito, vamos continuar agora. Ciclo do carbono. Muito bem. Então, já perceberam, né, que na respiração, como é que os animais obtêm oxigênio? Os animais obtêm, como é que os animais, né, os consumidores obtêm oxigênio? Obtêm oxigênio através da respiração. Então, os animais obtêm oxigênio através da respiração. E também através da respiração, os animais liberam gás carbônico, tá? Os animais liberam gás carbônico, certo? Então, aqui ó, entra o ciclo do carbono. Vocês observam que o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio são muito próximos, tá certo? Olha, outra coisa curiosa que muita gente não percebe disso. As plantas também, claro que respiram oxigênio, certo? Elas respiram oxigênio, elas também retiram oxigênio do ambiente, certo? As plantas também liberam gás carbônico, tá, gente? As plantas também liberam gás carbônico. Só que, além disso, através da fotossíntese, a planta incorpora novamente esse gás carbônico, tá? E com ele produz oxigênio, liberando também para o meio ambiente oxigênio. Então a planta, ela produz o próprio oxigênio e libera também o excesso, né, para o meio ambiente. Então a planta produz oxigênio, a planta retira do ambiente gás carbônico. E isso através da fotossíntese. Mas através da respiração, a planta retira o oxigênio e libera gás carbônico. Então, plantas respiram? Sim, plantas respiram, certo? E na respiração das plantas, as plantas liberam gás carbônico, tá? As plantas, na respiração das plantas, as plantas liberam gás carbônico, ok? Elas liberam CO2, ok? E assimilam, tá? E absorvem e capturam oxigênio, tá certo? Porém, na fotossíntese, ok? Agora, na fotossíntese, deixa eu pegar outro espaço aqui e vou aqui para cima, tá? Na fotossíntese. Aí, na fotossíntese, aí as plantas fazem o contrário. Na fotossíntese, elas capturam o gás carbônico, tá certo? Elas capturam o gás carbônico, ok? O CO2, e liberam o oxigênio. Compreende? Perfeito? Então, tranquilidade, né? Então, as plantas, elas fixam o gás carbônico. O que é fixar? É retirar do meio ambiente, através da fotossíntese, retirar do meio ambiente e fixar em seu corpo, certo? É por isso que, gente, as plantas, né, você coloca aqui, vou para aqui, para esse cantinho daqui, tá? Um jarrinho aqui, tá? Você tem aqui um jarro e naquele jarro tem um pouquinho de terra, tem um pouco de terra ali, né? Tem um pouco de terra ali, ok? Aí você coloca essa quantidade de terra e a planta cresce e a planta se desenvolve. E você pensa, ué, mas a quantidade de terra não diminuiu? E de onde é que está vindo toda essa matéria da planta? Essa planta agora aqui, eu plantei essa plantinha, né, bem maneirinha, e agora está com mais de 10 quilos aqui, cresceu bastante. E de onde é que veio toda essa massa? Olha, veio do carbono que foi retirado do ambiente, certo? Você foi colocando água, a água foi dissolvendo aqui os sais minerais do solo, a planta foi incorporando aqui a seiva bruta e na fotossíntese incorporando carbono, incorporando carbono, incorporando carbono, incorporando carbono e formando aí a sua matéria, o seu corpo, e aí ela vai aumentando de tamanho. Então, tudo isso aqui foi retirado da atmosfera. Todo esse carbono que constitui aqui essa planta,
a celulose, né, a matéria orgânica dessa planta foi retirada do meio ambiente. Então, as florestas são os grandes fixadores de carbono, né, fixam toneladas de carbono. Perfeito? Tranquilo, gente? Muito bem. Então, os decompositores, fungos e bactérias, também liberam carbono para o ambiente através da decomposição, certo? Logicamente, de organismos mortos, tá? As raízes também respiram, retirando o oxigênio do ambiente, ok? Perfeito? Então, tudo certo aí com o ciclo do carbono? Vamos lá, vamos avançar. Vamos aqui a uma questão, certo, gente? Bora lá. Temos aqui plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de carbono. Captaram aqui essa informação? Olha, se a planta está crescendo, é porque ela está retirando carbono do ambiente. Tá? Se a planta vai crescendo, ela está de onde é que está vindo esse crescimento? Da retirada de carbono do ambiente. Se a planta para de crescer, então ela vai deixar de retirar carbono do ambiente. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. Certo? Fixam grandes quantidades de carbono, utilizando para formar novas moléculas orgânicas. Perfeito. E liberam grande quantidade de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, ou seja, a quantidade do que ela consome que está equilibrado com a quantidade do que ela produz. O consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar a sua produção pela fotossíntese. Então, a quantidade de oxigênio que ela produz está equiparada à quantidade de oxigênio que ela consome. A morte natural dessas árvores, nessas florestas, afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de gás carbônico próximo à superfície do solo, onde elas caíram. Perfeito. Então, qual é a moral da história aqui? Tá certo? Então, a árvore morreu. Tá certo? Então, ela caiu, a árvore caiu, tá lá o tronco dela no chão. Essa árvore aqui está morta. Certo? Ela caiu. Então, as folhas vão murchar, tal. A árvore caiu. Então, a árvore aqui morreu. Essa árvore aqui era uma árvore madura. Ou seja, a quantidade de oxigênio que ela consumia estava em equilíbrio com a quantidade de oxigênio que ela liberava. Então, a morte dessa árvore não vai afetar a quantidade de oxigênio do ambiente. Por quê? Porque o oxigênio que ela consumia estava em equilíbrio com o oxigênio que ela produzia. Agora, se ela fosse uma árvore jovem, que liberava muito mais oxigênio do que consumia, aí a morte dessa árvore jovem vai afetar, sim, a quantidade de oxigênio no ambiente. Mas de uma árvore madura, não afetaria, não afeta, porque a quantidade de oxigênio que ela produz está em equilíbrio com a quantidade de oxigênio que ela consome. Porém, aqui diz o seguinte: a morte natural dessas árvores, nessas florestas, a morte natural de árvores nessas florestas, afeta temporariamente a concentração de oxigênio e de gás carbônico próximo à superfície. Olha aí. O que é que vai acontecer? Essa árvore morreu. Aí fungos e bactérias vão entrar em ação para decompor essa árvore. Então vai acontecer aqui, gente, a decomposição. Tá certo? Então, na decomposição, como nós acabamos de ver, vai haver liberação de gás carbônico. Tá certo? Então, próximo à superfície do solo, vai haver uma diminuição da concentração de oxigênio devido à atividade dos decompositores e vai haver um aumento na concentração de gás carbônico devido à atividade de decompositores. Com base nessas informações, vamos para a resposta. Então, a concentração de oxigênio, de gás oxigênio, próximo ao solo, no local da queda a concentração de oxigênio será menor, pois haverá consumo de oxigênio, de gás oxigênio, durante a decomposição das árvores. Perfeito. Ok? Então, letra A é a resposta.
Certo? Tudo tranquilo? Vamos avançar, tá bom? Então, vamos aqui pegar a letra B, né? Sem comentar aqui aleatoriamente. A concentração de oxigênio será maior? Não, não será, porque a árvore não vai realizar mais fotossíntese, tá? E vai aumentar ali, próximo ao solo, a atividade de decomposição. Então, vai haver uma maior liberação de gás carbônico e um maior consumo de oxigênio. Tá certo? Perfeito? Então, vamos avançar, para não ficar tão demorado. Isso, agora nós vamos ao ciclo do nitrogênio. Que top, gente. Vamos agora ao ciclo do nitrogênio. Beleza? Na atmosfera, tá? Na atmosfera nós temos o nitrogênio gasoso, né? O gás nitrogênio, tá certo? Então esse gás nitrogênio, ele vai ser fixado no solo, tá, gente? Esse gás nitrogênio, ele vai ser fixado no solo. O nome disso é biofixação ou amonificação. Por quê? Amonificação, porque esse gás nitrogênio vai ser fixado no solo na forma de amônia, tá bom? Então, o gás nitrogênio da atmosfera é fixado no solo em forma de amônia. Então, por isso que é chamado de amonificação ou biofixação. Por que biofixação? Porque é uma atividade realizada pelos seres vivos. Quais seres vivos? As cianobactérias ou algas azuis. Tá? Então, as cianobactérias é que fazem a biofixação. Colocou aí? Colocou no juízo? Beleza? As cianobactérias, as bactérias, né? É que fazem a biofixação, convertendo o gás nitrogênio em amônia. Perfeito. E essa amônia agora vai seguir o seu caminho. Existe outro grupo de bactéria chamada de nitrosomonas. Nitrosomonas. Essas bactérias fazem a nitrificação, ou seja, a conversão dessa amônia em nitrito. Olha, nitrificação, a conversão da amônia em nitrito. As bactérias que fazem essa conversão são chamadas de nitrosomonas. Beleza, esse nitrito ainda não está na última forma própria de ser absorvida na forma no composto pronto para ser absorvido pelas plantas. Ainda não está na última forma. Então esse nitrito vai ser convertido em nitrato. Certo? E qual o nome desse processo? A nitratação. A conversão do nitrito em nitrato. Então, a nitratação. Quem faz essa reação química acontecer, certo? São as bactérias Nitrobacter. Nitrobacter, o grupo de bactérias chamados de Nitrobacter. Certo? Através de quimiossíntese, convertem o nitrito, em nitrato. Ok? Aí o nitrato, ele é o composto pronto para ser absorvido, tá, pelas plantas. As plantas retiram do solo, né, o nitrato. Ok? É o composto pronto a ser absorvido pelas plantas. Perfeito? Muito bem. Porém, o excesso de nitrato, ele pode voltar a ser gás nitrogênio, certo? Ele pode voltar a ser gás nitrogênio através de outro grupo de bactérias chamado de bactérias desnitrificantes. Ou seja, faz com que o gás nitrogênio volte à atmosfera. Esse processo é chamado de desnitrificação. Então, aqui nós temos 4 processos, pessoal. Temos aqui 4 processos. Calminha, tá? Vai dar tudo certo. O primeiro processo é a amonificação, ou biofixação, a conversão do gás nitrogênio em amônia. O segundo processo é a nitrificação, conversão da amônia em nitrito. O terceiro processo é a nitratação, a conversão do nitrito em nitrato. E o último processo é a desnitrificação, ou seja, onde o nitrato ele volta a ser gás nitrogênio. Beleza? Temos aqui o ciclo do nitrogênio. Então vamos avançar mais um pouquinho.
Olha aqui, certo? Observe aqui esse gráfico, tá? Observe aqui esse gráfico. Então, temos aqui, olha, nitrogênio na atmosfera, gás nitrogênio. Então, vai acontecer aqui a fixação. Fixação ou biofixação, porque é um processo de fixação realizado pelos seres vivos. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, certo, vão fixar o gás nitrogênio em amônia, certo? Processo chamado de amonificação, ok? E olha que coisa curiosa, muitíssimo importante isso aqui, tá, gente? Essas bactérias, essas cianobactérias, elas ficam nas raízes de leguminosas, formando nódulos. Por exemplo, feijão, a soja, nas raízes tem nódulos, que nesses nódulos estão cheios dessas bactérias, certo? Cheios de bactérias. E essas bactérias, elas fazem a biofixação, ou seja, converte, tá, o gás nitrogênio em amônia, certo? Converte o gás nitrogênio em amônia, NH3, ou também em outro composto de amônia, NH4+, ou seja, com mais um hidrogênio, né? Ou seja, então, faz aqui a amonificação, tá? Perfeito. Ou seja, em ambientes muito ácidos, né, em que o solo tem muito hidrogênio, ok? Muitos íons H+, aí a amônia termina absorvendo um H+, tornando NH4+, que é com a forma ácida da amônia, certo? Um composto ácido, tornando o solo ácido, tá? Isso não é bom, isso não é interessante. O interessante é que fique na forma de amônia, NH3. Certo? Perfeito. Então, o que vai acontecer agora? A nitrificação, em que essa amônia vai ser convertida em nitrito. Quem é que faz esse processo? Quem faz esse processo são as bactérias nitrossomonas, certo? Nitrossomonas. Ok? Agora, esse nitrito vai ser convertido em nitrato. Quem é que faz esse processo? As bactérias Nitrobacter. O nitrato está pronto para ser assimilado pelas raízes das plantas. Certo? Perfeito. E o excesso desse nitrato, o nitrato excedente, pode voltar a ser gás nitrogênio através das bactérias desnitrificantes. Perfeito, gente? Tranquilidade. Vamos prosseguir. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas, perfeito? Através da absorção pelas raízes, tranquilo? E pelos animais através da alimentação, isso. Nós obtemos nitrogênio através da alimentação, através das proteínas que ingerimos, proteínas, aminoácidos, ok? Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente. E o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado a eutrofização, ou seja, pelo excesso de nitrogênio, de matéria orgânica ali, né? Ou seja, pelo excesso de nitrogênio, que é matéria inorgânica, faz com que as algas produzam matéria orgânica e se multipliquem, formando aqui a eutrofização, ok? Então, contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para os rios e lagos. Então, como é que eu posso pegar o nitrogênio da atmosfera, tá certo? E fixar esse elemento no solo? Então, pessoal, não tem as bactérias biofixadoras, tá certo? Então, as bactérias biofixadoras que vivem em associação mutualística nas raízes de leguminosas pegam esse nitrogênio e fixam nas plantas, tá? Então, o método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental é a adição de minhocas na terra? Não. Irrigação da terra antes do plantio? Não. Reaproveitamento do esterco fresco? Não. Não vai promover aqui a biofixação. Descanso do solo sem adição de culturas? Também não. Mas sim, a fixação, ok? Mas sim, a fixação biológica nas raízes por bactérias. Então, vou estar retirando o nitrogênio da natureza e fixando aonde? Nas plantas.
certo? Vou estar retirando o excesso de nitrogênio do ambiente, da natureza, tá? E fixando nas plantas através das bactérias biofixadoras que vivem nas raízes de leguminosas, né? Através de nódulos em suas raízes. Perfeito, gente? Beleza, vamos prosseguir? Ciclo do fósforo. Então, observem bem aquela dica que eu disse no início da aula. Olha, fosfato inorgânico, presente na natureza, não na atmosfera, tá? Então, é incorporado pelas plantas, é passado para os animais. Os animais, quando morrem, são decompostos pelos fungos, ok? Então, o fosfato inorgânico também, quando vem a chuva, esse fosfato inorgânico escorre para as fontes de água, tá? É retirado do solo, tá certo? Esse fosfato inorgânico que estão nas rochas, no solo, ele é retirado através das chuvas e levado para as fontes de água, para os cursos de água. Então, esse fosfato inorgânico passa para as algas, para o fitoplâncton, e do fitoplâncton passa para os peixes. Uma pergunta: um alimento rico em fosfato. Olha, alimento rico em fosfato é quem? Os peixes. Isso. Peixe é rico em fosfato. Por quê? Porque eles se alimentam direto das algas que fixam o fosfato inorgânico, transformando o fosfato inorgânico em fosfato orgânico. Então, peixe é uma alimentação rica em fosfato. As aves que comem, se alimentam de peixes, e nós também, ao defecarmos, assim como as aves que defecam, liberando ali nas suas fezes o fosfato orgânico chamado de guano, tá? Então, quando as árvores voam e defecam no solo, elas estão devolvendo o fosfato, certo? Para o solo, o fosfato orgânico, tá? Percebem que o ciclo do fósforo ele acontece de ser vivo para ser vivo, certo? De ser vivo para ser vivo, você não percebe a presença do fosfato na atmosfera, mas ela é passada por dentro da cadeia alimentar. Não há forma do íon fosfato livre assim na atmosfera, mas no solo e de ser vivo para ser vivo através da cadeia alimentar. Perfeito, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui essa questão. Vamos responder. Está terminando. Certo? Está terminando a aula, pessoal. Então, bora lá aqui comentar essa questão. O texto, O Voo das Folhas, traz uma visão dos índios ticunas para o fenômeno usualmente observado na natureza. O voo das folhas. Com o vento, as folhas se movimentam, perfeito. E quando caem no chão, opa, então o ciclo da matéria, né? Quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o nigaura. Nome bonito, né? Nigaura. Pode colocar numa filha aí, né? Da tua menina, né? Oi, Nigaura. Então, o Nigaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Perfeito. Dentro do Nigaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e nos igapós. Perfeito? Então a pergunta agora vem: na visão dos índios ticunas, a descrição sobre o Nigaura permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado ao ciclo. Então, gente, uma coisa curiosa aqui, né? Nesse texto a gente não observa, a gente está observando aqui, a gente não observa esse composto, esse tal composto aqui incluído, subtendido, ele presente assim na atmosfera. A gente observa que ele está sendo passado de ser vivo para ser vivo, o que nos faz pensar no ciclo do fósforo. Cabe o ciclo do fósforo aqui? Cabe perfeitamente. A resposta que saiu no Enem foi o ciclo do nitrogênio, certo? O ciclo do nitrogênio. Perfeito, cabe perfeitamente o ciclo do nitrogênio aí, certo? As folhas que caem das árvores, que contêm nitrogênio e passam para o solo. Ok, mas o interessante é que ele não falou em uma forma gasosa do composto, o que também remete ao ciclo do fósforo, tá? Comentários, né? Comentários de cursinhos, né? Como
por exemplo, Descomplica, entre outros, né, apontaram essas duas alternativas como corretas. Ok? Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. O fósforo. Aqui está direto, né, pessoal? Aqui já está sabendo diretamente que é o ciclo do fósforo. Ok? Geralmente representado pelo íon fosfato. É um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas de DNA na membrana fosfolipídica. Está lá o fosfato na membrana celular. Na molécula de DNA, radical fosfato, está lá presente o fosfato na molécula de DNA. E na moeda energética, né, o trifosfato de adenosina, que é o ATP, está lá o fosfato. Principal forma de armazenamento de energia nas células. O fosfato utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte desse fósforo para os sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas. Ainda a colheita de lavouras e o transporte dos restos alimentares para os lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon, do íon fosfato, tá? Então, olha aí, ó, aquela questão da vermicompostagem é importante, né, para o ciclo do fósforo, certo? Porque você não está jogando os restos de alimentos orgânicos em lixões. Então, bora lá. Uma medida que amenizaria esse problema seria o quê? Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, né, isso, resíduos orgânicos, utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Essa é a resposta, gente, de cara, não tem nem o que questionar. Essa é a resposta certa, certo? A reciclagem, como, por exemplo, a compostagem, vermicompostagem, certo? Então, a reciclagem de resíduos biológicos, certo? Utilizando dejetos de animais e restos de culturas, né, de plantas, para a produção de adubo. Letra B. Repor o estoque retirado das minas com um íon sintético. Isso não existe. Colocar um íon sintético na natureza, isso aqui não existe. Tá? Assim, isso aí poderia trazer outros efeitos negativos. Aumentar a importação desses íons fosfatos, isso seria caro, certo? Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento da mesma função, isso aqui também está meio viajado, né? Criar outro elemento parecido com o fósforo, como? Proibir, por meio de lei federal, o uso de fertilizantes, não tem como, gente, porque é preciso usar o fertilizante na agricultura. Então, incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Perfeito, um adubo orgânico. Tá, gente? Pronto, é isso aí. E agora, aqui, para finalizar a nossa aula, temos aqui a bioacumulação, certo? O que significa isso, a bioacumulação? É a acumulação de produtos, né, pessoal, de metais pesados na natureza, tá? E para resumir isso aqui é o seguinte: onde, em qual categoria, em qual nível da cadeia alimentar haverá uma maior concentração de metais pesados que são bioacumulados? Serão nos animais topo de cadeia. No caso, a gente é um animal topo de cadeia. Então, a maior concentração dessas toxinas vai se encontrar nos animais topos de cadeia. Então, por exemplo, se eu aplicar aqui um veneno, certo? Como o DDT, certo? Esse agrotóxico, tá bom? O DDT, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai se acumular nas plantas. Aí a chuva vai levá-lo para as fontes de água. E lá nas fontes de água, o que é que vai acontecer? As algas vão absorver essas toxinas, tá certo? Essas toxinas, que vai passar para os consumidores. Vai passar primeiro para as algas, que vai absorver. Nas algas vai ter uma pequena concentração. Mas como os consumidores primários, que é o zooplâncton, as larvas de peixes, de animais, de crustáceos, né, que se alimentam das algas, então, aqui eu tenho uma baixa concentração da toxina nas algas. Mas nesses microcrustáceos, consumidores primários, o zooplâncton, que se alimentam dessas algas, já vai haver uma concentração maior. Porque os crustáceos vão comer muitas algas. Os peixes vão comer muitos crustáceos, microcrustáceos. Então já vai haver uma concentração um pouco maior. Os peixes de maior porte
que vai comer muitos peixes de menor porte, já vai acontecer também uma concentração maior. E assim por diante. De forma que os animais, topos de cadeia, vão ter a maior concentração de toxina. É como quem, né? Um consumidor primário vai consumir muito produtor. Um consumidor secundário vai consumir muito consumidor primário. Um consumidor terciário vai consumir muito consumidor secundário. De forma que a maior concentração da toxina vai estar nos animais topos de cadeia, como, por exemplo, os mamíferos, tá? Os mamíferos aquáticos, as aves também e os mamíferos terrestres, tá bom? Então, finalizando aqui esse teste, a figura a seguir representa um ecossistema aquático com diferentes níveis tróficos, em que a substância metilmercúrio é encontrada, certo? A substância metilmercúrio é encontrada. Perfeito. Os algarismos 1 e 2 indicam, respectivamente, processos complexos que ocorrem nos ciclos biogeoquímicos do mercúrio, no qual este é transformado em metilmercúrio, seu composto orgânico mais tóxico. Vamos para lá. Então, você vê o seguinte, né? O mercúrio está utilizado no garimpo, ele está assim, sendo colocado aqui na água. Ele está vindo, né, isso para a água. Está presente aqui na água. Aí o que acontece? Os peixes começam a se alimentar de algas e começam a incorporar esse mercúrio. Aí vai haver uma grande acumulação desse mercúrio no fígado, no corpo, principalmente no fígado, no corpo desses peixes. Aí o que vai acontecer? Esses peixes vão morrer. E quando esses peixes morrerem, vai ser tanto mercúrio que o mercúrio que está presente no ambiente não vai dar para que os organismos consigam absorvê-lo. Então vai chegar um momento que vai ter tanto muito mercúrio dentro dos animais como fora dos animais, porque eles vão morrendo e o excesso vai ficar liberado no ambiente, que vai ser incorporado por outros organismos que vão morrendo e o excesso é liberado no ambiente. Então, no nível 1, vai acontecer uma bioacumulação, ou seja, eu só tenho aqui, nessa parte aqui, observem, que eu só tenho o mercúrio dentro dos seres vivos. Mas eu não estou vendo aqui o mercúrio no ambiente, então aqui é a bioacumulação. Tá? Mas nessa outra parte aqui, que é o nível 2, eu estou observando tanto o mercúrio dentro dos animais, como também o mercúrio presente, olha, no ambiente. Então já atingiu uma magnitude bem maior. Aqui é a biomagnificação, tá? Então, dessa maneira, nós temos que o 1 é a bioacumulação, perfeito, e que o 2 é a biomagnificação, porque bioacumulação só dentro dos seres vivos. Biomagnificação está presente tanto dentro dos seres vivos como no meio ambiente. Então, já atingiu uma magnitude muito maior. Então, resposta certa, letra A. Beleza, gente? Então, perfeito. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.